Graça e paz! Um beijo da tia Érica para vocês, crianças que estão sempre atentos aqui no canal, as professoras, tias, avós, mães, pais que estão sempre atentos, assistindo o canal, compartilhando com as crianças, reproduzindo o conteúdo na sua sala de aula. Deus lhe abençoe grandemente, que você possa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós hoje estamos na nossa penúltima lição da vida do profeta Elias. Se você tem gostado do conteúdo, deixa aí o seu like. E vamos, após essas lições, ter uma revisão. Hoje, no final do nosso vídeo, nós vamos ter a Emily, que memorizou aí um versículo da nossa aula passada. Vamos orar neste momento? Querido Deus, abençoa cada criança, ó Pai, ajude cada uma a entender a Tua palavra e também a ser praticante dela, Senhor. Nos ajuda, Senhor, ajuda as famílias a Te glorificar e a Te adorar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que serve a Deus em tempo integral, como um emprego, como um trabalho. Por exemplo, os pastores, os missionários. Eu sou missionária, então eu sirvo a Deus em tempo integral. Sabe, crianças, mesmo que você no futuro não seja um pastor, um missionário, ou seja, nem todos os filhos de Deus vão ser pastores e missionários. Mas Deus, Ele quer que você o sirva. É o que diz o nosso versículo de hoje, que está aqui na Palavra de Deus. A Palavra de Deus é 100% verdade. Tudo aqui é verdadeiro. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros. No Novo Testamento, 27 livros. E todos eles são inspirados por Deus. E o nosso versículo de hoje está no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, que diz assim: se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, o que é servir a Deus? É fazer a vontade de Deus. É viver aquilo que Ele deseja para a sua vida, os planos dEle. Siga-me. Aqui é seguir o exemplo de Jesus. Jesus, o perfeito Filho de Deus, que obedeceu ao Senhor em tudo. Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, Deus deseja que você o sirva. Ou seja, que você esteja disposto a fazer a vontade dEle, a viver os planos dEle para a sua vida. Talvez Deus chame você para ser um missionário, um pastor, ou mesmo você sirva a Ele sendo um bom profissional. Quando você crescer, mas agora mesmo você já pode servir a Deus, mesmo sendo criança. Então, pare e pense no que você pode estar servindo a Deus. E você que ainda não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, pode estar fazendo isso ainda hoje, crendo nele, pedindo para Ele perdoar você dos seus pecados. Vamos repetir o nosso versículo? Começando pela referência. João 12, 20.
Se alguém me serve, siga-me. Olha só, crianças, se você serve a Deus, se você é filho dele, está disposto a fazer a vontade dele, siga o exemplo de Jesus. João 12:26. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Eu quero servir a Jesus, eu quero a Jesus ser leal, contar sua história, mostrar sua glória e ouvir seu louvor sem par. Você já pensou qual vai ser a sua profissão quando você crescer? Deus quer que você o sirva, independente da sua profissão. Ele quer que você sirva a Ele com sua profissão. Talvez Deus chame você para ser um missionário, um pastor, mas mesmo assim, se Ele não chamar para isso, Deus quer que você sirva a Ele com aquilo que você é. Isso mesmo. Elias era um grande profeta de Deus. Você lembra que ele estava tão deprimido que ele entrou em uma caverna. Lembra que Jezabel queria matá-lo e ele achava que estava sozinho, mas Deus falou para ele que ele não estava sozinho. E também para animar Elias, Deus disse para Elias escolher alguém que iria substituí-lo, pois Elias já estava velho e Deus o iria levá-lo para o céu. E você lembra quem foi aquele que ele escolheu? Foi Eliseu. Lembra do que Eliseu estava fazendo? Ele estava cultivando a terra. E naquele momento que ele estava cultivando a terra, chegou o profeta para ele. E o profeta tirou ali o seu manto e colocou sobre o ombro de Eliseu. Ali, era um sinal de que ele iria ser o substituto dele, que Deus havia escolhido ele para servir. Era uma decisão bem difícil para Eliseu, não é? Porque Eliseu agora ia servir a Deus. Ele ia ter que deixar o pai, a mãe, ia ter que deixar ali os seus amigos, o seu trabalho, ia ter que deixar tudo ali. E sabe, a Bíblia diz, em 1 capítulo 19, versículo 20 a 21, que Eliseu deu ali uma festa, se despediu dos seus pais, amigos ali e foi servir a Elias, foi aprender com Elias. Sabe, crianças, você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Deus quer que você o sirva. Quando você se tornar jovem aí, você vai escolher uma profissão. Deus quer que você o sirva nesta profissão. Possa ser que Deus te chame para ser um pastor, um missionário, e você também vai servir a Deus. Em todas as ocasiões, Deus quer que você o sirva. Se você for um médico, Deus quer que você o sirva na sua profissão. Se você for um professor, Deus quer que você o sirva na sua profissão. Mas agora você ainda é criança, mas você pode servir a Deus. E a primeira coisa que você precisa fazer para servir a Deus, sabe o que é? Ler a sua Bíblia. Isso mesmo, ler a sua Bíblia, fazer orações, estar atento aos ensinamentos do Senhor e obedecê-lo. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo para você servir a Deus. Não esqueça do nosso versículo. Vamos repetir o nosso versículo. Se alguém me serve, siga-me. João 12:26. Não esqueça disso. Eliseu iria ali servir a Deus agora, em tempo integral. Iria aprender com o profeta Elias. Ele estava disposto
a aprender. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus. E assim, Eliseu, ele servia a Elias ali, ajudava Elias em tudo. Ele viajava com Elias, eles tinham discípulos e esses discípulos estavam em 3 cidades diferentes. Eles estavam divididos ali em Gigal, em Betel e Jericó, e eles viajavam por essas cidades para poder ensiná-los. E Eliseu estava sempre atento aos ensinamentos. E Deus, ele falou a Elias, né? De alguma maneira, ele disse ali para Elias que Elias ia ser levado para o céu. Então, Elias, ele estava preparado. Elias não ficou com medo, sabendo que ele ia ser arrebatado, ia ser levado para o céu. O céu é um lugar maravilhoso que Deus preparou para seus filhos. Lá está Deus, Deus que é santo, perfeito. Ele mora nesse lugar perfeito e ele quer que seus filhos um dia vão morar com ele. Mas tem uma coisa que não entra no céu, é o pecado. E o que é pecado? É tudo que eu penso, é tudo que eu falo e é tudo que eu faço que não agrada a Deus. Quer um dia que eu e você também vai morar no céu, mas nós somos pecadores. Mas Deus fez um plano, Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho perfeito. Assim, em 1 Coríntios 15, 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Olha só. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui? Que o Senhor Jesus, Ele pagou o preço por mim e por você. Ele nos substituiu e por meio dele nós podemos um dia ir morar com Deus no céu. Elias estava preparado para ir morar no céu. Elias e Eliseu estavam em Gigal. E Elias falou para Eliseu: Deus me falou para ir lá para Betel e falou assim para Eliseu: fica aqui. Mas Eliseu disse: não, não. E Eliseu foi junto com Elias para Betel. E os discípulos ali correram ao encontro dele. E quando chegou ali, aqueles discípulos ali dos profetas, disseram para Eliseu, ali em Betel, disse assim: hoje o Senhor tomará o teu senhor. Eliseu disse: também eu sei, calai-vos. Creio que Eliseu, ele não queria ser lembrado que Elias ia ser levado para o céu. Ele iria sentir muita falta do seu professor, daquele que estava o ajudando. Então, ali em Betel, Elias disse para Eliseu: Deus me enviou para Jericó. Fica aqui. Mas Eliseu disse: não, eu vou contigo. E Eliseu foi com Elias para Jericó. Quando chegou lá tinha outro grupo, né, de profetas. E esses profetas disseram a mesma coisa: hoje o teu Senhor vai ser levado para o céu. E Eliseu disse: calai-vos, né? Novamente ele falou isso. Então o Elias disse assim: fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão. Eliseu disse a Elias novamente: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão. Então Elias estava ali de frente ao Mar Jordão, que era fundo, né? E os seus discípulos estavam ali observando, cerca de 50. Elias tirou o seu manto
do Rio Jordão, que era fundo, ele enrolou o seu manto e golpeou ali o Rio Jordão. E naquele mesmo instante que ele golpeou, um caminho seco no meio do mar, e eles puderam passar ali sem se molhar. Isso foi um milagre, porque somente Deus poderia fazer algo assim. E quando Eliseu e Elias passou ali o Rio Jordão, as águas foram se fechando. Olha só que grande milagre. Então, sabendo que logo ia ser levado para o céu, Elias perguntou para Eliseu o que ele gostaria que ele fizesse para Eliseu. E Eliseu disse que queria a porção dobrada do seu espírito. O que é isso? Eliseu queria o poder, a força que Elias tinha. Então, Elias disse que se Eliseu o visse indo para o céu, sendo levado, ele iria conceder o seu pedido. Eliseu iria servir, estava servindo a Deus e ia continuar servindo no lugar de Elias. Você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, Deus quer que você o sirva. Quando você escolher uma profissão, você pode servir a Deus por meio da sua profissão, sendo médico, sendo professor, aquilo que você escolher. Você pode servir a Deus se Deus lhe chamar também ali para poder ser um pastor missionário. Mas também você pode servir a Deus agora, porque essa é a vontade de Deus, que todos os seus filhos o sirva, vivendo para a glória dele, vivendo para servir, para viver o plano de Deus para a sua vida. Você quer viver o plano de Deus para a sua vida? Ele quer que você o sirva. Lembra do nosso versículo? Se alguém me serve, siga-me. João 12, 26. Então, você quer servir a Deus? Siga o exemplo de Jesus Cristo. Primeira coisa que você deve fazer é ler sua Bíblia todos os dias e orar. E depois você vai ver como você pode servir a Deus agora mesmo. E Elias estava conversando com Eliseu quando de repente apareceram uma carruagem de fogo. Uma carruagem de fogo com seus cavalos de fogo e um rodamuinho, um vento muito forte ali levou Elias para cima. E Eliseu ficou ali e disse: Pai, meu pai! E Elias jogou o seu manto. Ele jogou o seu manto. Ali sumiu Elias e Eliseu pegou o manto de Elias. E Eliseu voltou ali para o Rio Jordão. E ali estavam os discípulos dos profetas ali. Então, Eliseu pegou um manto de Elias e golpeou o Rio Jordão. No mesmo instante, o rio se abriu. E os discípulos dos profetas, eles acreditaram ali, porque o mesmo Espírito de Deus que estava em Elias estava em Eliseu. E eles viram que em Eliseu era um homem de Deus. E assim, eles o aceitaram como um profeta. Você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador, Deus quer que você o sirva. Sabe, você pode servir a Deus agora mesmo. Para começar a servir a Deus, você precisa ler a Bíblia todos os dias, porque é na palavra de Deus que você vai observar os ensinamentos e que Ele vai guiar você a escolher uma profissão que vai glorificar, onde você vai servir a Deus, ou até mesmo sentir um chamado dele para ser um pastor ou um missionário, e Ele vai te mostrar como você viver hoje imitando a Jesus Cristo. Lembra do nosso versículo? Se alguém me serve, siga-me. João 12, 26. Então lembre deste versículo. Todos os dias, ler a Bíblia, ter um tempo com Deus. Se você ainda não sabe ler, você precisa pedir para a sua mamãe ler com você.
Então, também você pode pedir ajuda a seus professores, pastores, para entender melhor o plano de Deus para a sua vida. Se alguém me serve, ou seja, se você é filho de Deus, está disposto a servir a Deus, você precisa viver o plano dele para a sua vida. Então, você está disposto a fazer isso? A servir a Deus? Comece a fazer seus devocionais todos os dias. Eu vou indicar para você começar lendo o livro de Marcos esta semana. Você vai fazer isso? Eliseu estava ali, servindo a Deus. Sabe, você, criança, pode dizer assim, eu quero servir a Deus, mas ainda eu não criei nele como meu Salvador. Não crie ainda em Jesus Cristo como meu Salvador. Você pode crer agora mesmo. Agora mesmo você pode pedir para o Senhor perdoar todos os seus pecados. A Bíblia diz assim em Atos 16, 31. Crer no Senhor Jesus e serás salvo. O que é crer? É você reconhecer que é pecador e você dizer para Deus de todo o seu coração que você acredita que Jesus, ele pagou o preço pelo seu pecado. Ele substituiu você na cruz. Ele sofreu o castigo que você merecia, porque o castigo do pecado é ficar longe de Deus. E se você disser agora para Deus, eu sou pecador, mas eu confio que Jesus Cristo me substituiu na cruz do Calvário. E eu o recebo como meu Salvador. Ele vai perdoar todos os seus pecados. Você vai ser salvo do castigo. Você quer agora mesmo fazer isso? Você pode fazer uma oração de todo o seu coração, dizendo para Deus, Deus, eu sou pecador, mas eu confio que Jesus morreu e ressuscitou pelos meus pecados e eu o recebo como meu Salvador. Me salva, Jesus. Se você fez isso agora mesmo, você agora tem seus pecados perdoados. Você é salvo. Você não vai ficar mais separado de Deus. E assim agora você pode crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você agora pode servir a Deus. Isso não é maravilhoso? Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Deus quer que você o sirva. E o versículo que eu vou falar hoje é 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graça, que essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Até a próxima lição. Tchau!